Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Passo Fundense de Letras e a TV Câmara. Hoje trouxemos um programa diferente. Nós não vamos falar tanto em livros, mas nós vamos falar sobre um concurso importantíssimo que aconteceu nessa cidade, que é o primeiro Prêmio Passo Fundo de Literatura. Eu trouxe para me auxiliar o Júlio Pérez, que está bem por dentro do que significou, como surgiu, o que representa esse prêmio para a nossa cidade. Bom, boa noite, Sueli. Boa noite, telespectadores. O Prêmio Literário Cidade de Passo Fundo é uma luta que nós viemos travando já há bastante tempo pela valorização do escritor passofundense. Lembro-me que, por ocasião de uma jornada de literatura, eu tinha publicado o meu primeiro livro e buscava um espaço para mostrar meu trabalho. Na ausência desse espaço, acabei pendurando uma plaquinha com um autor local na entrada da jornada, e a partir daquele momento algumas coisas começaram a acontecer. Sim. Primeiro nós fizemos um debate com o auxílio do Pablo Moreno sobre a literatura que se produz em Passo Fundo. Nós entendemos que os autores de Passo Fundo não deixam nada a desejar a autores de qualquer outro rincão desse país e desse mundo. Nós precisamos nos qualificar, apenas isso. Sobretudo o escritor iniciante. E nada melhor para isso do que um prêmio literário, que é um estímulo, eu acho que é uma reverência, um concurso literário é uma reverência que se faz a escritores, a alguém que coloca o seu pensamento, coloca a sua sensibilidade no papel. Nós somos capital nacional da literatura. Exato. E nós temos que ter as duas faces dessa moeda, que é o leitor e o autor, né? Devidamente colocado nos seus lugares em termos de valorização. Sim. E o prêmio literário vem nesse sentido para buscar qualificar a literatura que se produz em Passo Fundo. Embora seja um prêmio que premie autor com livro publicado, né, ele acontece a cada... Agora nós tivemos a primeira edição, né? A ideia é que ele aconteça a cada 2 anos, de 2 em 2 anos, retroagindo para os livros publicados nos últimos 2 anos, antes da sua edição. Por que essa opção pelo livro publicado? Porque o autor que já tem um livro publicado, ele já passou, no mínimo, por algum crivo de qualidade, de excelência. Ele está já num patamar um pouco mais avançado. E ele já tem toda uma luta, porque fazer um livro não é fácil, não é? Porque o concurso de inéditos, ele é complicado, porque você vai pegar muitos níveis de escrita, né? E a premiação em dinheiro também é um reconhecimento concreto, material, do autor. Por mais que se diga que o dinheiro não é importante, né? Mas o que? O autor, normalmente, o que acontece? Ele banca a sua publicação. Então, é uma forma também de você resgatar esse investimento que o autor faz com a premiação em dinheiro. Mas não só isso, claro. A importância do prêmio é justamente a visibilidade. Quem promoveu? A Prefeitura de Passo Fundo, a Câmara? Quem foi? Nós começamos, inclusive está conosco aqui um dos responsáveis por esse prêmio, que é o professor Agostinho Botti, que por uma ocasião, em conversa com o prefeito municipal, ele, de forma muito pontual e apropriada, pensou a necessidade desse prêmio. E o prefeito foi sensível a essa reivindicação e foi capitaneado pela Secretaria de Cultura, em especial o Pedro é muito sensível a isso também, na pessoa do Pedro Almeida, Almeida, a quem a gente presta esse reconhecimento. Nós fizemos parte da comissão que fez o estudo, a elaboração, a ideia. É claro que a gente se afastou depois para não comprometer a nossa participação, claro, né, garantir a isenção.
E a comissão julgadora foi composta por uma equipe da Universidade de Passo Fundo, sob a direção da Fabiana Burlamac, né? A quem prestamos também o nosso agradecimento e o nosso reconhecimento. No último dia 16 houve a premiação, então, dos autores, nas 4 categorias, né? Que é o romance, a crônica, a poesia e o conto. E a ideia justamente de trazer os primeiros lugares para esse programa é também prestar essa homenagem e esse reconhecimento aos autores que fizeram parte desse processo. Fazer isso é um exercício de cidadania, não é? Porque a importância que vocês têm no cenário passofundense só porque vocês escrevem. E escrever com essa qualidade e serem reconhecidos com um prêmio, o primeiro prêmio Passo Fundo, é muito legal, não é, Marlon? Nós precisamos, antes, Sueli, fazermos a apresentação dos autores. Sim, faça. Marlon foi o primeiro colocado, Marlon Batista Moraes, primeiro colocado na categoria crônica, com o livro Papa Francisco, Crônicas de um Pai Estreante. E o professor Agostinho Botti, na categoria romance, né, com o livro Aquiles o Inconstante. Né. No primeiro bloco, então, nós vamos cuidar desses 2 moços que tiveram essa premiação, tiraram o primeiro lugar, o Marlon e o Agostinho. Conta um pouco como foi a emoção de ser premiado, de ter o seu livro reconhecido, Marlon. Olha, boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, obrigada por ter vindo. Os presentes. Realmente foi muito emocionante receber esse prêmio, muito gratificante, principalmente para mim, né, porque eu até me senti um intruso na Academia Passo Fundense de Letras, porque eu não me considero um escritor. Esse livro, como eu até já confidenciei no outro programa que nós fizemos, ele nasceu meio que por acaso. Eu nunca sonhei na minha vida escrever um livro. Isso foi digamos, um acidente. Não vou dizer que esse acidente talvez não venha se repetir no futuro, mas não faz parte de um projeto de vida. E um livro nascido meio que por acaso, ser premiado com o primeiro prêmio Passo Fundo de literatura, é algo assim que, não vou negar, me deixou muito envaidecido, né? E tem que ficar mesmo. Fiquei muito feliz por isso, com esse reconhecimento, a oportunidade de divulgar um pouco esse trabalho e mostrar para algumas pessoas, para mais pessoas, né? Assim, um pouco. Mas existem pessoas que dizem que nasce um filho, nasce uma mãe blogueira, não é? Mas nesse caso aqui nasceu um pai escritor, né? E um pai muito cuidadoso, pelo que eu sei, né? Mas o teu livro é lindo. Nós já fizemos um programa inteiro sobre esse teu livro. É um livro que mostra uma grande sensibilidade e uma grande aptidão para colocar sensibilidade no papel, não é? Parabéns, parabéns, já te dei muitos parabéns por causa desse livro. O nome é Papa Francisco. E não é Papa Francisco, não se trata do nosso Papa, não se trata do nosso Papa, mas de um bebezinho para quem ele pede Papa Francisco come, né? Mas é lindo. E Agostinho, nós trouxemos, no primeiro bloco, então, nós temos os homens. Agostinho, você, em primeiro lugar, em romance. A minha gratidão para você por nós termos um romancista desse nível na Academia de Letras. Eu acho uma categoria super difícil, porque fazer romance, fazer ficção não é nada fácil, né? Então conta do teu livro. É um livro que trabalha a questão dos conflitos humanos, né? Dada a profissão, dada a questão da família, dada a questão do envelhecimento, entende? Como eu trabalho já há tantos anos, há quase 30 anos, a questão do envelhecimento, eu achei de jogar dentro da realidade ficcional, entende? Os conflitos, e é bem mais fácil
quando você cria uma ficção em torno de uma realidade tão humana quanto essa, como o Aquiles, né? Ele já tinha um caráter um tanto débil, numa sociedade debilitada. Debilitada Então, eticamente, né? Então ele tem muitas dificuldades para lidar com a esposa, com os filhos, entende? Nas instituições todas que ele perpassa, entende? Sim. Então ele vai lutando, né? Ele vai lutando. Ele, profissionalmente, ele é um bom profissional, mas dada as situações difíceis, que ele ingressa na universidade, ele tem que tirar curso de mestrado, doutorado, e ele não se sente em tantas condições para enfrentar essa realidade, e ele é dispensado, e aí ele vai... É um inconstante. Ele fica realmente bastante perturbado. E do lado dele tem uma mulher também que implica com ele, com essa dificuldade de sustentar a casa, e no final ele consegue ter uma certa a sorte de encontrar um aluno que ajuda ele na profissão. Mas como esse aluno casa, ele perde o emprego para a mulher do seu empregador, né? E aí ele tem um dinheiro e compra uma sala e diz, agora eu vou instalar minha sala, mas aí os filhos se formam e querem a sala do pai, então essa disputa das gerações também acontece no meio. Sim. E o interessante, ele faz uma viagem, então ele resolve com a mulher, com o dinheiro que sobrou, ele faz uma viagem para o México. Eu tive a grata satisfação de ler o Aquiles Inconstante nos originais. Nos originais. Nos originais, e inclusive eu fiz o prefácio do livro para o Agostinho, foi uma satisfação. E gostei muito do romance. Acho que, na verdade, o Aquiles, como na Guerra de Troia, né, vivendo uma aventura, né, que é a aventura da vida, né, a travessia da vida, né, que é uma grande... Mas transformar assim um cotidiano comum a tanta gente, né? Transformar esse cotidiano num romance e do tamanho de Aquiles, o Inconstante, é fazer arte. Não, e o interessante é que temos aqui um autor iniciante e um autor que já... Consagrado já. Tu está em quantos livros já? Olha, eu comecei a escrever em 1964, teatro. Por isso também aparece muito nos romances meus, quase todo o romance é um teatro, eles vão falando, né? Os personagens falam muito, né? Mas o que eu gostaria de destacar, e ainda me emociona, né? Quando eu estive em Santa Clara, no México, né? Um personagem, né? Um personagem chamado Pito Pérez, né? Pito Pérez é um personagem riquíssimo, conhecido no México. Ele, à noite, subia na torre da igreja, bastante bêbado, e o povo se reunia embaixo, entende? E ele, lá de cima da torre, contava histórias para o povo. Ele atraía muito mais a multidão do que o próprio pároco, né? E o padre se entusiasmou também por ele, né? É um figuraço, ele contava as histórias, inventava a vida, assim como o Aquiles. O Pito Pérez também inventava profissões, ele tinha que sobreviver de várias formas, né? Sim. Então ele em ficção contava a sua vida, e o povo pobre, né? Achava uma graça. É um personagem real. Personagem real. Pito Pérez. Real, e né? Ele cobrava por ele. Não, ele pela graça de viver, dormia na torre e contava histórias para o povo que ficava embaixo, entende? No átrio da igreja. Né? Me comoveu muito essa história da vida de Pito Pérez, né? E aí eu, no caso, o Aquiles inveja muito esse cara. Ele diz, eu não sou forte, mas ao menos eu gostaria de poder viver essa vida alegre de Pito Pérez, né? Então, ele realmente é inconstante na sua forma de ser, e ele sonha, sofre, né? E diz para a mulher, eu vou mudar. E o livro termina, né? Será? Pois agora você aguçou a minha curiosidade.
Por exemplo, o Marlon, quando ele começou a escrever, ele não esperava que... Ele começou a escrever, mostrar para o... Como é o nome do teu colega que também escreve maravilhosamente Marco bem? Barbiero. Marco, Marco Barbiero. Isso. E o Barbiero gostou e aí ele continuou. Sabe, essa interação com os outros às vezes mostra coisas que a gente não sabe de si mesmo, né? Mas você sabia onde queria chegar depois que começou a escrever? Você queria escrever até 1 ano do teu filho, é ou não é? Sim. E foi o que você fez? Como eu disse, começou muito por acaso. Assim, com poucos dias de vida, eu escrevi alguma coisa assim, só para colocar no papel, um sentimento. Sim, sim. E a minha esposa gostou, mostrou para algumas pessoas, as pessoas elogiaram. E daí eu escrevi outro texto, e outro, e eles foram se acumulando. Mas, Marlon, você escrevia antes sobre já tinha esse hábito da escrita? Apenas textos técnicos. Olha só, então, o teu livro nasceu de um plano, não é? Que aconteceu depois que nasceu o teu filho, não é? Antes de nascer o filho você não tinha esse plano, e você seguiu esse plano, né? E não esperava onde ia chegar. Não. Você não sabia onde ia chegar. Não. Agostinho, você domina o começo e o fim do teu livro, ou os personagens te dominam? Os personagens me dominam, normalmente, realmente, muito mais do que eu espero, entende? Eles vão dizendo para onde eles querem ir. Né? Olha só, isso, gente, a gente está terminando esse primeiro bloco, que é com os homens premiados, não é? Parabéns, vocês são brilhantes. Vocês continuem participando dos concursos que ainda virão, não é? E agora nós vamos encerrar esse bloco e vamos trazer as meninas, que são muito boas. Aguardem, daqui a pouco a gente volta. Olá, retornamos então com o nosso programa sobre o primeiro Prêmio Literário Cidade de Passo Fundo. É esse o nome mesmo, Júlio? Isso, exatamente. Ótimo. E agora, com esse segundo bloco, nós trouxemos as meninas, a Marlene Kremer, poeta, primeiro lugar em poesia. Parabéns, Marlene. Obrigada mais uma vez. E Luciana Lullier, que em contos, é um livro de pequenos contos, não é? E eu gostaria de cumprimentar as duas, porque foram prêmios merecidíssimos. Eu estava olhando agora o livro da Luciana, que é primeiro lugar em contos, então, um livro lindo, super bem elaborado. E ele trata de quê, Luciana? Eles são microcontos, ou mini-contos, cujos narradores, as pessoas que contam esses contos, na verdade são personagens que não tinham muita voz dentro das suas histórias. Então eles estavam, eu brinco, eles estavam querendo contar a história deles, a história que pertence a eles. Então eu dei oportunidade que eles pudessem fazer isso nesse livro. Vamos exemplificar então. Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, conta a sua história. Ela é dona da sua história, ela conta a sua história. E outros personagens também da literatura infantil mundial, ou infantil também. Ou não. Shakespeare, por exemplo, tem a Ofélia. A Ofélia conta a sua história. João e Maria também. E é só para exemplificar, para que todo mundo entenda do que trata esse livro. A Chapeuzinho Vermelho, ela conta a história dela, né? Como ela estava com muito medo, mas enfim, ela se lembrou do que as outras mulheres da vida dela disseram para ela que ela tinha que fazer quando ela encontrasse o lobo, e ela fez, né? E hoje ela tranquila senta na sua casa com a cabeça do lobo na parede. Né? Por exemplo, João é um livro feminista? Eu acho que assim, eu vou te dizer, Sueli, assim, eu sou mulher e eu acho que não tem como, se você realmente conhecer o que é o feminismo, a gente tem uns certos problemas de conceitos no mundo, então acho que às vezes a gente não está falando da mesma coisa, a gente está brigando sem falar da mesma coisa, né?
Mas se você souber o que é o feminismo, não tem como você não ser. Não tem como você ser mulher e você não ser feminista. Mas os personagens são todos Os personagens são todos femininos. Né? Então. Mas eu diria que eles são todos feministas. Tem um ponto de vista feminista. Legal. Sim. E, por exemplo, João e Maria, que você citou, a bruxa conta a sua parte da história, né? Ela conta que aquelas crianças que foram abandonadas pelos pais, eles chegam na casa dela e o que ela vai fazer com eles? Ela é uma bruxa, pelo amor de Deus, ela vai comer eles. Não é? Os pais que não abandonem, né? A culpa não é dela. Né? Lógico. Então, cada um vai contando a sua história. Por exemplo, na Ofélia, a mãe da Ofélia, que nunca apareceu na história, sequer se menciona, a mãe da Ofélia manda uma carta para a Ofélia, dizendo o quanto ela a ama. Né? E o quanto das coisas que ela gostaria de passar para a Ofélia, que não teve oportunidade. Né? Muito bom. E é importante trilhar outros caminhos, né, dentro dessas leituras tradicionais. Sim. Eu acho interessante esse viés, né, de você Mas fazer... as tradicionais têm um cunho psicanalítico importantíssimo, são histórias necessárias, não é? Depois do conto, então vem um pequeno texto que eu faço assim com as referências, né, das histórias, porque Muito na verdade bem. são histórias todas que eu amo. Digamos assim, eu me coloco muito como leitora que tomou a rédea aqui da história e resolveu dar chance. Ou que você quer que essa história continue, ou também que você quer saber outros vieses dessas histórias, né? Quer dizer, você não está deturpando, vamos dizer, a história, né? Ou mudando, né? Você quer transgredindo, né? Você quer que aquela história, porque assim, o livro, na verdade, ele não acaba quando você o fecha, né? Porque os personagens ficam na tua cabeça, né? E quem lê o livro também pode transgredir à vontade, não tem, né? Ficam várias linhas abertas aí, vários caminhos abertos, né, que você pode... Mas então, Marlene, você em primeiro lugar em poemas, você lembra o quanto eu te cobrei um livro, porque há muito tempo eu venho percebendo a tua força poética. Sabe? Me conta então, assim como eu que sei apreciar os teus poemas, muita gente deve ter feito isso. Então me conta o que significou para você essa premiação. Bom, a princípio eu comecei escrevendo como uma forma de armazenar o que eu já vinha publicando secretamente, digamos assim. Sim. Aí ele foi tomando forma junto ao Projeto Passo Fundo e quando eu vi, apareceu a oportunidade de participar do Prêmio Literário Cidade de Passo Fundo. Fui lá, me inscrevi e qual a surpresa, fui premiada em primeiro lugar. Nós conhecemos a Marlene através do Projeto Passo Fundo. Sim, e todos nós identificamos na Marlene, essa plataforma genial que foi criada aqui. Não é que sem o Projeto Passo Fundo, talvez você acredita que teria feito, o teu livro estaria pronto? Eu acredito que seria bem mais difícil. Bem mais difícil. Mas tu tinha obrigação de fazer um livro, né? Para materializar todo esse teu potencial de força. Eu não encontro um poema da Marlene que seja piegas, sabe? São poemas com força, mas com uma sensibilidade social também, sabe? O que eu amo em ti, que eu não encontrei no teu livro, são os haikais que tu faz. Onde é que tu aprendeu isso? Os haikais? Os haikais. Foi nas comunidades da internet. Eu descobri o haikai junto com um amigo que fazia haikais e a gente tinha uma comunidade, treinávamos. De discussão? Isso. A gente discutia, era um grupo que falava de poesias. E o Edivaldo Pereira Campos, ele gostava muito de haikai e eu achava aquilo muito bonito, o que ele fazia. É lindo. Aí eu fui estudar, fui lá pela internet, pesquisei, como todo livro, aliás, né? Foi pesquisado sinônimos, sentidos para certas palavras. Pesquisei os haikais
E como eles eram feitos, estudei ali um pouco, comecei a fazer alguns e realmente eles são bons. Você tem elogiado meus haikais. Marlene, eu vejo você como uma pessoa com uma força enorme que você precisa ser bancada. Precisa alguém ter uma cabeça iluminada, sabe? Para dizer, venha Marlene, vamos fazer um grande livro com o material que você tem. Foi assim que começou a tua força, foi somando pontinho, um incentivo aqui, outro ali. Foi somando os pontinhos e tomou uma forma. A Marlene tem Acabou muitos ali. incentivadores, né? Inclusive Sim, eu mas cobrava. uma editora tem que ter a sensibilidade de chamar venha Marlene, vamos fazer um grande livro para você e eu vou te ajudar a divulgar. Isso tu precisa, Marlene, sabe? Isso você precisa, Marlene. Que alguém faça isso, que tenha essa visão. Porque é lindo o teu trabalho, Eu não sei, mas eu acho que tinha uma folha meio aberta. Você tinha intenção de destacar um poema dela? Tinha, eu não sei se é Mostra nesse livro pra nós. aqui, que eu tinha marcado. Eu vi alguns lá dentro poemas. do carro do Júlio e imaginei que você queria destacar um poema Eu estava dela. lendo Acredito que tá. hoje de manhã e alguns assim me chamavam muita atenção. Provavelmente não seja nesse aqui. Mas não tem problema. Acredito que está no outro lado. Mas, enfim, a Marlene, como eu estava falando, foi através do projeto Passo Fundo que a gente conheceu, e os poemas dela nos causavam um impacto à medida que ela ia publicando, né? E a gente já vinha cobrando dela essa publicação e do projeto também. E Sim. Achamos, inclusive, que o projeto Vários colegas. deveria, porque o projeto é essa iniciativa maravilhosa. Maravilhosa, né? Maravilhosa. maravilhosa. Inclusive, meu segundo livro de poemas de 2010 saiu pelo projeto. A bolsa da minha mãe. Não, a Bolsa Fugacidade. Fugacidade. E a Eu bolsa. queria ter essa cabeça de criar títulos desse jeito. Eu acho impressionante, sabe? Qual é a tua formação, Marlene? Eu tenho ensino médio completo. Iniciei uma faculdade, mas não pude seguir adiante. Em Erechim. Você nem precisa. Você mesmo revisa seus livros. Eu tenho feito a revisão. Esse aqui eu praticamente produzi ele sozinha, entre aspas. Aqui Pesquisando na internet. Eu localizei aqui um poema que eu estava lendo hoje de manhã, se eu puder. Diga, Júlio. Eu achei que a Marlene aqui judiou do companheiro dela. Eu achei interessante a forma como ela construiu. Deixo-te um poema. Me chamas para uma conversa do tipo bem séria e ficas a insistir que me amas. Inteirada sobre a matéria, perpicaz, persuado sua ideia de cama. Criatura, apazigua seu coração. Ora aflito, ainda que semelhante a um galã bonito, não deito fé em tua fama. E para não gerar desconforto ou conflito, confio-te algo em que eu muito, muito acredito. Deixo-te um poema. E fico dito pelo não dito. Beijos. Exatamente, foi mais ou menos. Muito bom, muito bom. Isso que aconteceu. Um gajo. É um gajo. Tem um outro aqui que eu gostei. O poema tem este poder de nos colocar nus na página, não é? Esse Marlene, eu também gostei dessa primeira estrofe. Codinome paixão. E se o sol não me aquecer, me aquieto sob um cobertor. Não há razão em morrer por me ver sem teu amor. Né? Uma bela quadra, né? Uma bela quadra. Mas os haikais são a minha paixão. O Paulo Monteiro, lá da academia, ele escreve haikais e ele escreve também uma outra forma de poesia pequena, que é o haikai é japonês e... Japonês, E tem uma forma árabe. Como é o nome? Não é o antipoema que ele faz? Antipoema, ele denomina. Não, ele faz... Não lembro agora.
Mas são construções, já que pequenas, difíceis de fazer, né? Tu tem que dizer. Pequenas e que tem que, naquelas 3 linhas, naquelas 21 sílabas, tem que resumir uma historinha. Isso. Geralmente falando sobre a natureza, a origem do haikai traz a natureza dentro deles, né? Traz a natureza para dentro deles. Sim. Mas Milor Fernandes, por exemplo, escrevia o cotidiano, tudo em forma de haikai, um café para ele. Ele fazia um haikai. Bárbara, né? Mas nós estávamos falando, e tu falas brasileiro nessa importância do editor e de alguém pegar e bancar a Marlene, né, fazer a divulgação. E o prêmio literário também vem nesse sentido de valorizar o editor. O editor como essa interface entre o escritor e o público. Sim. Porque o escritor, ele sabe escrever. Sim. Né? Esse negócio de publicar, esse negócio de divulgar, o escritor quer ser pego no colo e ser levado. Sim. Né? Mas, gente, terminou o nosso tempo. Luciana, parabéns de novo, Obrigada. Viu? Merece, lindo livro, a ideia genial, né? Os teus contos. Marlene, parabéns de novo. Sou tua fã, continuo sendo. E aquilo que eu falei hoje vem daqui de dentro, viu, Marlene? Vem daqui de dentro. Obrigada de novo. Júlio, muito obrigada por vir me auxiliar, porque eu não estava por dentro de como nasceu o prêmio literário. Obrigado pela oportunidade de fazer esse registro. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. E boa noite. Boa noite. Até a semana que vem.